Bom, continuando aqui a nossa videoaula sobre listas, né? Nós temos aqui um exercício que envolve a criação de uma lista, tá, contendo esses elementos, e depois é, realizar algumas operações, como determinar o tamanho da lista, o maior valor, o menor valor, somar os elementos, listar listar, né, a lista em ordem crescente ou decrescente, tá? É algo que é muito importante com relação às listas, tá? Que é um diferencial aí em relação, por exemplo, a tuplas, é que as listas elas são modificáveis, tá? Isso é um ponto importante. Nós vamos estudar tuplas aí mais para frente, e as tuplas não são estruturas de dados modificáveis, tá? Então, vamos realizar então algumas operações aqui com as listas, e eu vou usar essa lista aqui desse exercício como exemplo, e a gente pode resolver junto aqui cada um desses cada um desses itens aqui, tá? Eu recomendo que primeiro você tente fazer sozinho, tá? Se você precisar de ajuda aqui de quais funções utilizar, você pode vir aqui nesse slide em que tem uma tabela, tá? Vou mostrar aqui. Tem uma tabela com com as funções ou a maioria das funções que você deve utilizar lá naquele exercício, tá? Com exemplos, inclusive. Então vamos lá. Vamos aqui no PyCharm. Vamos criar aqui a lista então. L é igual a lista é sempre entre colchetes, né? 5, 7, 2, 9, 4 e 1. Criei aqui a lista. Tá? Opa, faltou o sinal de igual aqui. Ok? Então, criei aqui a nossa lista. Eu deixei propositalmente o último elemento de fora, para você perceber que é possível, sim, nós incluirmos elementos nessa lista. Tá? E aí nós podemos incluir de duas formas. Tá? Nós podemos incluir usando a função aqui append, tá? Que ela adiciona um valor no final da lista, ou ainda a gente poderia criar uma nova lista contendo um único elemento e usar aqui essa função extend, certo? Então isso é importante. Tem outras funções, tá, que eu não listei aqui, tá? Funções que permitem você trabalhar com uma estrutura de dados chamada de pilha, tá? Mas que não vem aqui ao caso no nosso curso. Então, vamos lá, vamos adicionar então mais um elemento, esse último elemento aqui, o 3, na nossa lista. Como que a gente faz? L.append, tá? Viu que aqui o PyCharm já sugere, né, a função, e aqui nós vamos adicionar o elemento 3. Tá? Adicionei, certo? Eu posso modificar elementos da lista, né, como nós já vimos, e agora vamos tentar então resolver aqui alguns dos exercícios, tá? Quero saber o tamanho da lista. Tá? Nós já usamos a função, nós podemos usar aqui a função len. Então, len L. Trouxe aqui, ó. A nossa lista tem 7 elementos. Nossa, mas e se não tivesse a função len? Como seria para contar esses elementos, né? Tá aí um exercício interessante que eu recomendo que você faça, tá? Aqui nesse exercício, é muito trivial a gente resolver isso aqui usando as funções já pré-definidas, como por exemplo, ó, determinar o maior valor da lista ou o menor valor da lista. Tá? Basicamente você põe aqui a lista, usa a função aqui, aqui acho que é a max, vamos ver lá na tabela, função max, né? Então, max L. Ó, ele traz aqui qual é o maior elemento da lista. Mas se fosse para a gente realizar isso aqui sem a função, né, daria um pouco de trabalho. E é isso que eu gostaria de discutir aqui no nosso vídeo, porque são bons exercícios para a gente, são bons desafios, né, para nós exercitarmos a lógica, tá?
Por exemplo, então imagina que não tivesse aqui a função len e eu preciso contar a quantidade de itens dentro de uma lista. O que eu poderia fazer? Vamos tentar aqui desenvolver um algoritmo para isso. Eu poderia criar uma variável aqui, por exemplo, variável contador, que ela vai ser inicializada em 0. E aí, para cada elemento da lista, o que eu faço? For, vou usar aqui uma variável aqui, e de elemento, por exemplo, in, ou L minúsculo, tá? L minúsculo significa o elemento da lista. In L, que é a lista toda. Quero contar os elementos dessa lista. Então eu posso vir aqui, ó, contador é igual a contador mais 1. Tá? Contei aqui. E no final, eu escrevo aqui print, falo o tamanho da lista é %d, %contador. Tá? Então vamos testar aqui. O tamanho da lista é 7. Está batendo aqui com o len. Tá? Então veja, se nós não tivéssemos essas funções pré-definidas, nós teríamos que desenvolver as nossas próprias funções, tá? O que daria um pouco mais de trabalho. Então isso é bacana no Python. Como seria, por exemplo, para a gente determinar o maior elemento dessa lista? Recomendo aí que você faça uma pausa no vídeo e tente você mesmo desenvolver aí esse algoritmo, tá? E na sequência eu mostro como nós podemos fazer. Bom, então eu vou mostrar aqui como que a gente pode determinar o maior elemento de uma lista, tá? A lógica serve tanto para determinar o maior quanto o menor, tá? Então eu posso criar uma variável aqui, por exemplo, chamada de maior, que o valor é 0, tá? E agora eu vou percorrer cada um desses elementos. Então for L em L, se, né, vamos usar aqui a estrutura condicional se, né, se maior for menor ou igual ao elemento, então maior é esse elemento que é maior do que ele. Tá? Vou explicar isso melhor aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento 5. Tá? A nossa variável maior tem o valor 0. 0 é menor ou igual a 5? É. Então atribui 5 como sendo maior. Depois ele vai testar de novo para o próximo. Vamos testar o 7. 5, né, que é o valor de maior, é menor ou igual a 7? É menor. Então, maior agora vai ser quem? 7. E assim ele vai fazendo. Aí ele vai testar aqui. 7 é menor ou igual a 2? Não, não é. Então não mexe na variável maior, continua sendo 7. E ele vai testando assim. Tá? Essa que é a lógica aqui que eu estou utilizando. Então, ele só vai gravar em maior se a variável realmente for maior. E aqui no final eu posso imprimir aqui, tá, o maior elemento é %d e aqui %maior. Vamos ver se funciona? O maior elemento da lista aqui é o 9, certo? Olha lá, o maior elemento é o 9. Tá? Você pode usar então essa mesma lógica para desenvolver aí outros algoritmos, tá? Como por exemplo determinar aqui qual é o menor valor da lista. Tá? Fazer a soma de todos os elementos, nós já fizemos, né? Calcular a média, é bem tranquilo. Agora, colocar os elementos em ordem crescente ou em ordem decrescente já é um pouco mais complicado. Tá? Já existem algoritmos prontos que façam isso, né?
Existem cursos específicos nisso na área da computação, tá? Que mostram como fazer essa ordenação dos números da melhor forma possível, da forma mais rápida e menos custosa possível, tá? Mas isso é assunto para um outro curso. Tá? Então eu recomendo então que você tente, né, resolva aqui todos os exercícios usando as funções pré-definidas, tá? Como por exemplo aqui, quero colocar a lista L em ordem, tá? Então eu posso pegar aqui L.sort, Enter, e aí ele vai colocar a lista já em ordem crescente, tá bom? Se fosse para fazer isso aí, criar um algoritmo para fazer isso aí daria um pouquinho mais de trabalho, mas é um desafio muito interessante aí de você fazer, ok? Então para esse vídeo é só isso mesmo.